O tema da palavra de hoje é: faltou óleo, não dá para emprestar. Era para ser uma viagem de rotina. Um homem, ele tinha uma viagem para fazer, e ele já atrasado para aquela viagem, ele pega o seu carro e ele pensa: a gasolina é suficiente para que eu chegue até o aeroporto. E aí ele vai, e no caminho até o aeroporto, para essa viagem que ele teria que fazer, aconteceu um acidente. E aí ele ficou por muito tempo parado naquela rodovia. Quando finalmente o trânsito é liberado, o carro dele estava sem combustível. Ele não tinha condições de sair para ir até o aeroporto. E aí, desesperado, ele começa a parar os carros pedindo ajuda, para que alguém fosse ali, socorresse ele, ou emprestasse um pouco de gasolina. Mas não tinha como. No meio de todo aquele movimento, alguém parar e tirar gasolina no meio daquele trânsito. Não tinha como isso acontecer. E o resultado foi que o voo desse homem partiu sem ele. E ele perdeu algo que talvez nunca mais ele pudesse recuperar. O que isso tem a ver com a nossa mensagem nessa manhã? É o que nós vamos entender. Mateus 25, acompanha aqui na tela, diz assim: o reino de Deus é como 10 moças virgens que com lamparinas na mão saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas e 5 prudentes. As tolas não levaram óleo de reserva para reabastecer as lamparinas. As prudentes, pensando nisso, carregavam vasilhames com óleo. O Espírito Santo vai falando conosco. O noivo demorou um pouco e todas dormiram. No meio da noite, alguém gritou: ele está aqui, o noivo está aqui, saiam para recebê-lo. As 10 virgens saíram com as suas lamparinas. As virgens tolas disseram às prudentes: as nossas lamparinas estão se apagando, emprestem-nos um pouco de azeite. As virgens prudentes responderam: não há o bastante para todas. Se querem óleo, vão comprar. Elas assim fizeram, mas ainda estavam fora comprando óleo quando o noivo chegou. As virgens que estavam a postos para saudá-lo foram para a festa, e a porta foi fechada. Mais tarde, as virgens tolas apareceram e bateram a porta suplicando: estamos aqui, deixe-nos entrar. O noivo, porém, respondeu, preste atenção: a verdade é que eu não conheço vocês. Portanto, fiquem atentos. Vocês não sabem quando o noivo vai chegar. Quero introduzir, falando com você aqui, por que Jesus contou esta parábola. O que é uma parábola? O que é uma parábola, irmãos? Parábola é uma história que Jesus contava com fatos do dia a dia, com fatos reais da vida, para ilustrar verdades espirituais. Então Jesus, quando ele queria ilustrar uma verdade espiritual, conta algo relevante e importante com relação ao reino de Deus, ele contava uma parábola, ilustrando fatos do dia a dia para melhor compreensão das pessoas. Então Jesus estava aqui contando uma parábola. O contexto aqui, o capítulo 24, anterior ao que eu li, e o 25, esses 2 capítulos aqui são conhecidos como sermão profético. E nesses capítulos a gente vê que o assunto é a volta de Jesus e o fim dos tempos. Para isso ele usa então uma parábola para mostrar aqui essas histórias, para que as pessoas pudessem entender como será a volta de Jesus, ilustrando aqui na parábola das 10 virgens. Aqui é um alerta, irmãos.
Eu sei que Deus vai falar muito com você nessa manhã, porque é um alerta sobre você estar ou não estar preparado. E talvez você pense que esteja. E aqui Jesus usa elementos do casamento judaico para mostrar para nós quem vai estar e quem não estará preparado. Agora, queridos, preste atenção. Se Jesus usa elementos do casamento judaico para mostrar sobre a sua volta, para ilustrar quem estaria e quem não estaria preparado, para mostrar como tudo aconteceria, então é claro que a gente precisa entender como seria naquela época de Jesus, como era feito o casamento judaico. Isso é importante para você compreender se você está ou não preparado e como está a sua vida aqui. O casamento judaico e o reino dos céus. Isso aqui é crucial para você entender se está ou se não está preparado para aquele dia. Vamos lá então. O casamento judaico, ele tinha 3 etapas, ok? Por que eu vou falar do casamento judaico? Porque a parábola está falando do casamento judaico. A parábola, através do casamento judaico, que são verdades do dia a dia, para ilustrar o que vai acontecer na volta de Jesus, é importante que você entenda o casamento judaico. Primeira etapa do casamento judaico é o acordo. Então, irmãos, o que acontecia? Aqui, as famílias do noivo e a família da noiva se reuniam. E quando eles se reuniam, era para fazer o acordo. Que acordo? Pagamento do dote. Então, olha só. A família do noivo vinha e eles tinham que pagar um dote, um valor para a família da noiva. E muitas vezes, o noivo e a noiva nem se conheciam. E ali era acertado o acordo para o pagamento do dote. Ilustrando isso para a nossa vida, está muito claro nesse primeiro tópico, que esse acordo foi feito em Jesus, quando Ele pagou o nosso dote, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando. Quando Ele pagou o preço, esse foi o acordo. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele pagou o maior de todos os dotes da nossa redenção. Ele deu o maior dote de todos os dotes. Agora olha só, nós nem éramos amigos de Deus, como os noivos nem se conheciam. Nem mesmo nós estávamos voltados para Deus. Nem mesmo você ainda tinha recebido Jesus, mas Ele já pagou o dote, o preço pela sua vida. Olha o que diz 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço, que é o nosso dote. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Que preço foi esse, irmãos? Fala o dote. Então entenda que nesse primeiro ponto, a partir do momento, preste atenção nisso, a partir do momento que o noivo pagou o dote, lá no casamento judaico, aquela noiva já era propriedade dele. Aquela noiva já pertencia a ele. Então a partir do momento aqui, que Jesus, Ele pagou o nosso dote, agora nós já somos propriedade dele. Só faltava agora a realização da festa de casamento. Então ok, primeira parte, o acordo. Ok? Foi feito o acordo entre a família do noivo, pagou o dote para a família da noiva, agora a noiva pertencia àquele noivo. Segunda etapa do casamento judaico é o noivado. Queridos, olha que coisa mais linda, como Jesus, Ele ilustra verdades do dia a dia, para que você entenda como funciona o reino do céu. E ninguém vai sair daqui dessa manhã sem se comprometer com essas verdades. Então olha só, a segunda é o noivado. Então, agora olha só que coisa mais linda aqui. O noivo pagou o dote para a família da noiva. E o que ele vai fazer agora? A segunda etapa é o noivado. O que é o noivado, irmãos? Agora o noivo, ok, pagou o dote, agora ele vai para casa e ele vai preparar a casa, perto do lado da casa do pai, para morar com a noiva. Então agora na segunda etapa, que é o noivado, esse noivo fez o acordo, agora ele vai preparar a casa para a noiva morar. Agora, irmãos, olha que coisa mais linda. Ele vai preparar a casa
Enquanto ele está preparando a casa, isso podia durar meses, isso poderia durar anos, mas enquanto ele estava preparando a casa para a noiva, o que a noiva deveria estar fazendo? Enquanto o noivo preparava, a noiva, ela precisava também estar se arrumando. Ela precisava ir lá preparar suas vestes, preparar o seu vestido e ficar alerta. Por que que a noiva precisava ficar alerta, irmãos? Porque o noivo não falou quando ele voltava. Ele só foi arrumar a casa para ela preparar, para eles morarem juntos. Enquanto isso, a noiva precisava estar alerta. Por que alerta? Porque a qualquer momento o noivo ia chegar, fazendo toda aquela festa, e ela precisava estar preparada. Meu lindo noivo, precisamos estar preparados. Meu lindo noivo, esse dia vai acontecer. Você vai dizer para ele: e te encontrar, eu vou te abraçar, meu lindo noivo. Aleluia. Já pensou aquele dia, irmãos? Meu lindo Jesus. Ele vai vir, irmãos. Ele vai vir. Você vai olhar para ele naquele dia. Você tem que estar preparado para esse dia. Meu lindo noivo, nesse dia, vim te encontrar. eu vou, Já pensou, irmãos? vou te abraçar, meu lindo noivo, meu lindo Jesus. Então o noivo foi preparar a casa para a noiva. A Bíblia diz, irmãos, aqui em João 14:2: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. Então esse noivo que já fez o acordo, que já pagou o dote, agora ele foi preparar o lugar para encontrar a noiva, para que a noiva fosse recebida nesses aposentos, irmãos. Agora a noiva, enquanto isso, ela deveria estar se preparando. Agora preste atenção, não era de qualquer maneira. Se aquela noiva não estivesse alerta, a qualquer momento quando o noivo chegasse, ela poderia estar distraída, ela poderia não perceber e estar despreparada. E você vai ver como isso pode acontecer. Então veja bem, irmão, se essa parábola é uma parábola para ensinar verdades espirituais e preparação pessoal, nós precisamos estar alertas aqui. Então veja bem, a noiva, ela precisava estar preparada. E junto com a noiva haviam 10 virgens, 10 moças. E aqui, se isso aqui é uma parábola, então aqui está mostrando os tipos de pessoas que existem dentro da igreja. Você consegue entender, irmãos? Se o noivado é o preparo, qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje no casamento judaico? Qual é o tempo que nós estamos hoje? Nós não estamos mais no acordo, porque o dote já foi pago. Agora nós estamos em qual momento? Agora nós estamos no tempo do noivado. O tempo de hoje é o tempo do noivado, tempo do preparo, da prontidão, o tempo de estar alerta para o dia do casamento. A noiva precisava estar alertas para o dia do casamento. Então preste atenção aqui. Eu quero lembrar você que essas virgens, nós vamos falar sobre isso, eu vou te explicar melhor aqui. Eu quero lembrar você que essas virgens aqui, elas estavam representando todos os tipos de pessoas que estão dentro da igreja. Então olha só, ok, a noiva, as virgens precisavam estar alertas.
essa é a época de hoje, a época do noivado. Qual é a terceira etapa do casamento judaico? A terceira etapa agora é a festa do casamento. Então você entende que o noivo foi preparar a casa, Jesus foi preparar o lugar para nós, e ele deixou a noiva para se preparar para aquele grande dia. Agora olha só, irmãos, quando a gente fala no que o noivo foi fazer aqui, ele vai voltar, alguém vai saber o dia? Não, não vai ter aviso do dia em que o Senhor virá buscar a sua noiva. Agora, a noiva e as damas, as amigas, as virgens, precisavam estar alertas. E eu quero chamar a sua atenção aqui. Qual é o alerta que elas precisavam? Lâmpadas acesas. Elas precisavam estar com as lamparinas acesas. Por quê, irmãos? Sabe por quê que elas precisavam estar com a lamparina acesa? Preste atenção. Mas por que tinha que estar com a lamparina acesa? Porque no casamento judaico, o noivo viria tarde da noite, sem avisar, sem aviso prévio, sem nada, vinha fazendo aquela festa, e naquele momento eles iam percorrer algumas ruas, e precisava de estar iluminadas as ruas. As ruas precisavam estar clareadas, e as lamparinas daquelas virgens eram responsáveis por clarear aquele caminho. Agora escute, a lamparina de uma virgem que tivesse apagada é sinal de desleixo, é sinal de despreparo, de falta de vigilância, de falta de reverência daquela virgem. Porque o tempo todo, a única coisa que aquela virgem deveria fazer é estar alerta e não deixar faltar o azeite da lamparina. Minhas lamparinas, a sua está? Acesa. Sua lamparina está acesa? Pensa, irmão. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Oh, xarabalaçandarala. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater. Sua lamparina está acesa? Eu vou abrir. Tira o engano da sua mente nessa manhã. A sua lamparina está acesa. A sua lamparina está acesa. E eu já coloquei. Sua veste está preparada. Não vai ter aviso. E muita gente será pega despreparada, desatenta. Sabe o que acontece aqui? Sabe como aquelas virgens, quando o noivo vem e as lamparinas estavam apagando? Sabe o que isso significa, irmãos? Desleixo. Preste atenção, porque Deus está falando com você. Falta de vigilância espiritual, falta de alerta, falta de prontidão. Agora entenda uma coisa aqui, irmãos. As 10 virgens aqui, 5 prudentes, preparadas, e 5 loucas, insensatas aqui. Sabe o que significa? Eu quero que você entenda a seriedade do que eu vou te falar agora. A Bíblia diz, então as 10 virgens estavam representando os tipos de pessoas que existem dentro da igreja. E aqui virgem, no original é moças virgens puras e separadas. Quantas eram? As puras separadas, quantas eram? Eram 5? Não, eram 10. Aqui diz que as 10 eram virgens. Então na simbologia aqui está representando cristãos separados para Deus, aparentemente parte do povo de Deus. As 10 aqui simbolizam os cristãos, mas aqui indica, irmãos, as 10 virgens, elas fazem parte do mesmo grupo. Todas elas estavam ali no mesmo grupo.
E todas elas se consideravam preparadas. Escute, olha aqui, ó. Aqui nós temos um grupo de 10 virgens. E o texto diz, isso é simbologia, é parábola. Jesus está ilustrando verdades espirituais profundas com a vida cotidiana. Então ele está mostrando para nós aqui que no meio da igreja existem 10 virgens. E essas 10 são mulheres, pessoas separadas. Mas o texto aqui mostra que as 10 estavam ali. E todas elas se consideravam, diga, consideravam, preparadas para o noivo Jesus. Quando a Bíblia fala de prudentes, as virgens 5 significa aquelas que tinham discernimento. Quando a Bíblia fala de loucas, nécias, são aquelas descuidadas. Irmãos, preste atenção. Essa semana Deus falou muito no meu coração da quantidade de pessoas que tem aqui dentro, que estão na condição de falta de cuidado, de vigilância, negligência. E você vai entender isso aqui, irmãos. Sabe quais são as 5 nécias? Aquelas que estavam descuidadas, despreparadas. Implica aqui, sabem que, irmãos? Falta de juízo espiritual. Essas 5 aqui, ó, é negligência espiritual. São pessoas dentro da igreja que não estão nem aí. Não estão nem aí. Acha que o fato de estar aqui na igreja é suficiente. Então entenda, voltando ao casamento aqui, elas estavam ali, precisavam estar prontas para o noivo chegar. Chegada imprevisível. Quando ele chegasse, preste atenção, você precisa entender isso, irmãos. Quando ele chegasse, a lamparina precisava estar acesa. As 10 eram virgens, as 10 estavam esperando pelo noivo. Como você talvez você também está aqui esperando. Se eu perguntar quantos estão esperando por Jesus, todo mundo vai. Eu sei que ele vai voltar, eu estou esperando por ele. E aquelas virgens, isso é tão sério. Isso é tão forte, irmãos. Todas elas estavam dentro da igreja esperando o noivo e acreditando que estavam preparadas. Com as lamparinas, eram virgens, eram separadas para aquilo. O que aconteceu então? Se todas eram virgens, todas estavam separadas para aquele momento. Ou seja, parte delas estavam na igreja com aparência de preparo. Parte, e no texto aqui a metade estava aqui com aparência de preparo. Sabe por quê? Elas estavam com a lamparina na mão, certo, Arthur? A lamparina você vê. A lamparina está ali na sua mão. Todas as 10 tinham lamparina. Mas sabe qual a diferença? As 10 tinham lamparina, que é aquilo que todo mundo vê. Todo mundo vê você na igreja, vê você vindo ao culto, todo mundo vê você cantar, todo mundo vê. A lamparina está ali visível. Mas algumas delas não tinham o que é invisível, que é o azeite, que ninguém vê, que deveria estar reservado ali naquela botija, naquela lamparina. Sabe, irmãos, o que era a lamparina? Como elas funcionavam? Era um recipiente pequeno assim, às vezes feito de barro. E aí, aqui embaixo, tinha um local para reserva, onde era colocado azeite. Tinha um bico na lamparina, onde era colocado o pavio. E sabe o que acontecia? Conforme ia queimando, vagarosamente aquele azeite ia sendo consumido. Mas, se aquela virgem se distraísse e o azeite apagasse, se o azeite acabasse, a lamparina apagava. Então o que aquela virgem devia fazer? Ficar o tempo todo alerta, enchendo de azeite, não deixando o azeite acabar. O tempo todo ela precisaria estar alerta. A chama só mantinha acesa com o azeite que era invisível. E o que elas precisavam fazer? Repor
esse azeite. O azeite aqui, irmãos, representa a presença de Deus, representa a busca pelo Espírito Santo, representa a intimidade com o Senhor, representa a devoção, o amor, o temor. Isso não é visível, irmãos. Isso ninguém vê, isso é interno, ninguém vê. Mas é o único requisito. O azeite na lamparina é o único requisito capaz de manter a lamparina acesa, esperando pelo noivo. Sabe o que significa ter azeite, irmãos? Ter azeite de reserva significa uma pessoa que está dentro da igreja e ela tem vida de oração, ela tem vida de devoção, ela lê a Bíblia, ela se entrega ao Senhor, ela quer conhecer o noivo, ela tem uma vida cheia da presença de Deus, ela relaciona com o noivo, ela tem intimidade com o noivo, ela não vem só na igreja. Vir na igreja é ter a lamparina, mas ter azeite é relacionar com o noivo de verdade, irmãos. Porque tem muita gente que pensa que conhece o noivo, mas não conhece. Essa vida de temor, de devoção, de entrega, de intimidade. Preste atenção. Se isso acabasse, aquelas virgens estariam fora da eternidade. Você está entendendo, Ricardo? Se a intimidade acabasse, se o relacionamento com Deus acabasse, se a devoção, se a entrega, se o amor acabasse, aquelas virgens estariam fora, não iam entrar na festa de casamento. Então escuta, o que eu estou mostrando aqui para você é que essas virgens que entram na festa e que tem azeite, é aquela pessoa que está aqui dentro, mas não vive de aparência, só de lamparina. É aquela pessoa que está dentro da igreja, mas ela não vive só de aparência, apenas com a lamparina ali, sem azeite, sem relacionamento. Irmãos, segundo o texto aqui, 5:5, pelo menos metade das pessoas não estão preparadas. As virgens que tinham azeite extra eram aquelas que: eu não sei quando o noivo vai voltar, mas eu estou abastecendo a minha lamparina. Agora entenda, o que me chama muito a atenção aqui é que as insensatas, irmãos, por favor, Espírito Santo, fala com as pessoas, porque está acabando o tempo. Espírito Santo, fala com as pessoas, que o tempo está acabando. Tem muita gente aqui, Pai, que não está me ouvindo. Espírito Santo, fala com eles, Espírito Santo. As insensatas, irmãos, elas tinham aparência, diga aparência, de prontidão. Eram 10, tinham aparência aqui. Sabe, irmãos, estão na igreja, gostam de vir na igreja, gostam de cantar na igreja, até ler a Bíblia quando vem aqui na igreja. São essas pessoas que gostam do ambiente, gostam da igreja, gostam das redes, gostam dos momentos, mas não tinham reserva. Irmãos, isso é sério demais. Não tinham reserva espiritual, não tinham, se distraíram. Tem muita gente dentro da igreja que perdeu a vigilância, perdeu a atenção, começou a se voltar para os problemas. Tem muita gente aqui, irmãos, se afogando no meio das mágoas, se afogando no meio dos problemas, no meio dos ressentimentos, no meio das suas dores. Tem muita gente aqui se afogando, enfiada em TikTok, em internet. Tem muita gente aqui envolvida com um menino que não é crente, que esse não é o seu lugar. Tem muita gente aqui se envolvendo com prostituição. Tem muita gente aqui se distraindo nos jogos de celular, em tantas coisas, e tiraram os olhos do noivo. Qual era o objetivo do noivo voltar para preparar a casa? É a noiva se preparar. Irmãos, a noiva preparar. Era só para isso que a noiva ficou aqui. Mas sabe o que está acontecendo? As pessoas não têm mais tempo.
trabalha muito, estão correndo de um lado para o outro e não tem mais tempo para Deus. Sabe qual é o grande problema? O noivo foi, ele deixou a noiva com uma única missão: se preparar, porque a qualquer momento ele vai voltar. Mas a noiva esqueceu. As virgens se distraíram. O único objetivo era se preparar, mas foram negligentes, perderam o foco. Agora sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é que agora a sua preocupação aqui não é mais se preparar para o noivo. Agora a sua preocupação aqui é se preparar para ter uma vida boa na terra, é se preparar para uma ótima faculdade, é se preparar para comprar suas casas, é se preparar para ganhar dinheiro, é se preparar para os seus projetos pessoais. As pessoas esqueceram porque elas estão aqui. Estão só correndo atrás de preparar para estudar. Faz uma faculdade, depois faz uma pós, depois faz outra pós, depois faz mestrado, depois faz doutorado. E se preparam. E a lamparina está apagando e as pessoas não estão vendo. Estão se distraindo, irmãos, com namoro. Estão se distraindo com profissão. Qual era o objetivo? Nós estamos na época do noivado. Por que que o noivado está? Para que o noivado serve? O noivo prepara a casa e a noiva prepara as vestes. Mas cadê o preparo, irmãos? O que está acontecendo com a igreja, irmãos? O que isso quer dizer? O que quer dizer a noiva buscando tudo? Não é que seja errado você crescer, não é isso. Mas o distrair é. E as pessoas estão totalmente distraídas. Sabe com o quê? Sabe por quê? Sabe o que isso quer dizer, irmãos? O povo perdeu o relacionamento com Deus. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. E na hora que o noivo chegar, a lamparina já apagou. Pararam de buscar o Senhor. Pararam de se relacionar com Deus. Perderam a devoção. Lembra? As 10 virgens simbolizavam os crentes. Metade. Consegue ver aqui? Pelo menos metade na parábola. Está distraído, sem azeite, e não vai entrar na festa por falta de azeite. A maioria esqueceu o céu. Tem aquele cântico, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Agora presta atenção. Tem gente aqui que espera que Jesus vai voltar, mas não é esse o problema. Preste atenção no que eu vou te dizer. Tem muita gente aqui, eu sei que Jesus vai voltar, eu estou esperando. As 10 estavam. As 10 estavam esperando, escuta. As 10 virgens estavam esperando o noivo. Todo mundo aqui está esperando o noivo. Qual é a diferença? Algumas não estavam vigilantes. Estavam sem azeite, sem relacionamento, sem intimidade. Deixaram a terra tirar a presença de Deus da vida delas. A grande maioria estava esperando, mas sem reserva. Quantas vezes você disse, vai demorar. Vai demorar, não é para agora. Aquelas virgens estavam aqui. Todas estavam ali com a lamparina. Isso, irmãos, está me causando um temor tão grande. Saber que grande parte está na igreja. São virgens, estão esperando o noivo, mas não tem mais reserva de azeite. Há tempos que vêm à igreja, mas não conhecem o noivo. Não relacionam com o noivo. Se a lâmpada apagar, já era, irmãos. É sinal de negligência. Tem como alguém emprestar óleo para você? Tem como alguém emprestar intimidade para você? Tem gente que fala, meu pai, minha mãe, meu filho está orando por mim. Intimidade não empresta. Gasolina não tem como ele colocar lá na estrada na última hora. Intimidade não empresta. Não tem jeito da sua mãe emprestar relacionamento com Deus. Não tem jeito do seu pai, do seu marido, da sua esposa emprestar intimidade com Deus. Está falando de intimidade, irmãos. De alerta diário que você tem que ter. E não de distração. Para de distrair, irmãos.
Para de distrair com essa terra. O povo está distraído, irmãos. O maior requisito é o relacionamento com o noivo. É a reserva de azeite. Sem reserva, sem intimidade, sem relacionamento, sem devoção, sem busca, a sua lamparina vai apagar. Quantos estão vivendo distantes? As insensatas estão entre as prudentes. Acham que estão prontas. Você acha? Elas estão entre as prudentes. Tem lamparina, mas não tem azeite. Quem são essas 5 virgens que tem lamparina, mas não tem azeite? Sabe, queridos, são as pessoas que vêm à igreja. Elas estão aqui, mas não conhecem a Deus. Elas vêm à igreja, mas elas não têm compromisso com Deus e com o Espírito Santo. Elas vêm à igreja, mas elas não estão 100% comprometidas e dedicadas a Deus. Sabe por quê? Tem muita coisa para fazer na sua casa. Tem muito que ganhar dinheiro, tem muito que crescer. Elas se perderam. Essas são essas 5. Não estão 100% esperando o noivo. O noivo não é o que mais importa na vida delas. O noivo não é mais o que ocupa 100% da sua vida. Irmãos, entenda o casamento. No casamento judaico, aquela noiva só ficava na expectativa, olhando o azeite. Está acabando, deixa eu pôr mais, está acabando. Olha o que as 10 virgens faziam. Olhando atentamente. Você está atentamente vigiando sua vida? Está, irmão? Você está? Porque as 10 virgens estão todas juntas aqui. Jesus não é mais o que importa, o centro da sua vida, o 100%. Queridos, como eu tenho visto pessoas 100% envolvidas com a sua vida secular, e esqueceu que o noivo vai voltar. Sabe que ele vai voltar. O pior, sabe que ele vai voltar, mas não tem mais azeite. Quantos estão assim? Chega o dia do casamento. Vou focar nesse final agora. Chega o dia do casamento, o noivado, a noiva se preparar ou não se preparar, ou se distrair com tudo, menos com o noivo, menos envolver com o noivo. Agora chega o dia do casamento. O noivo foi para casa, preparou a casa. Agora ele vem buscar a noiva sem aviso, sem nada. Elas deveriam estar, as virgens, prontas. Que dia é esse? É o dia que o Senhor vem buscar e arrebatar a sua igreja. E Ele vai nos levar para a festa de casamento, para as bodas do Cordeiro, que será o grande dia do casamento da igreja com o noivo Jesus. Isso te causa alegria, irmãos? Saber que tudo que falta agora, depois do noivado, é nós irmos para a festa das bodas do Cordeiro com o noivo. Você está pronta para esse dia? O dia do arrebatamento e depois para a festa das bodas. Agora preste atenção. Depois que a noiva se compromete, a vida dela aqui deveria ser se preparar para encontrar com o noivo. A igreja é arrebatada, e em seguida acontecem as bodas do Cordeiro, que é a festa do casamento. Assim era a festa do casamento judaico. Agora, irmãos, Apocalipse 19 diz assim: regozijemo-nos. Apocalipse 19: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Quem subirá no monte do Senhor? Quem entrará? Quem? No santo lugar? Será que é todo mundo? Aqueles de mãos limpas e com coração puro. Quem subirá
está preparado. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Preste atenção, irmãos. Oh, Espírito Santo. Abram só portais, abram só portais eternos para que entre o Rei. Jesus é o nosso Rei. Ele vai vir. Abram só portais, abram Você vai entrar só com portais eternos para que entre o Rei. Jesus é o nosso Rei. Mas muitos irmãos não estão na condição de entrar. E essa é a palavra para você nessa manhã. A chegada inesperada do noivo. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ler de novo para você, para encerrar Mateus 25, para você ver o que vai acontecer. E você pode ser uma dessas pessoas que está sem azeite, sem reserva, esperando o noivo no meio das virgens, como se fosse, mas está envolvido demais com a sua vida, com a sua terra, com os seus problemas, com as suas mágoas, com as suas dificuldades, com as suas injustiças. Está envolvido demais com o seu crescimento, com a sua faculdade, com a sua profissão, com a compra da sua casa, da sua terra. E esqueceu para que você está aqui. Diz assim Mateus 25, pode voltar o texto. O noivo demorou a chegar. Todas ficaram com sono. Eu quero que você observe dentro do que eu falei agora. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias. Quantas? Todas. Estavam ali, mas só com as lamparinas. As insensatas disseram às prudentes: nos dê um pouco do seu azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para você. Vai comprar óleo para vocês. E elas saindo para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete, e a porta foi fechada. O Espírito Santo. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, abre a porta para nós. E esse é o versículo chave dessa manhã. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não conheço vocês. É insensata. Me dá um pouquinho do seu óleo, me dá um pouquinho da sua intimidade. Eu preciso entrar, me ajuda. Não deu tempo, eu estava distraída, tinha muita coisa para fazer, eu estava ocupada demais. Eu tinha coisas para pagar, eu tinha minha vida, eu tinha minhas dores, eu tinha que curar minhas perdas, meus traumas. Eu estava envolvida em tanta coisa. Não deu tempo de eu preparar o azeite reserva. Dá um pouquinho do seu. Me dá um pouquinho do seu relacionamento com Deus. Me dá um pouquinho do que você conhece sobre Jesus. Me dá um pouquinho daquele momento que você passava com Jesus, que você conhece Ele, que você se envolveu com Ele. Me dá um pouquinho. Eu me distraí. Eu tinha muita coisa para fazer. E tem gente que um dia teve esse relacionamento e hoje não tem mais. Deixou o azeite acabar, porque começou a se envolver com tanta coisa que deixou o azeite apagar, acabar. Não tem jeito de emprestar, irmãos. Não tem jeito. Tem que ter a sua reserva para você entrar. Quero que o Ministério de Louvor venha aqui. Queridos, preste atenção. Não tem como emprestar uma vida de oração para ninguém. Queridos, tem muita gente aqui que vai ter uma surpresa, porque apesar de estar na igreja, não está preparada, não tem azeite reserva. Olha aqui para mim, irmãos. Por favor, irmãos. Isso aqui está falando da sua eternidade, irmãos. Olha aqui para mim. Teve uma visão essa semana do diabo atacando a mente das pessoas para elas não entenderem. Porque se você não entender, você não vai se posicionar. Você pode estar aqui com a lamparina, porque todas estavam com a lamparina aqui.
Você pode estar aqui, você gosta da igreja, mas como é a sua vida no secreto? Ai, um dia foi demais, um dia, mas acabou o azeite. Tem muita gente que um dia foi cheio do Espírito Santo, hoje não é mais. Orava, buscava o Senhor nas madrugadas, tinha intimidade e hoje se distraiu. Como está a sua vida, irmão? Sabe o que aconteceu com essas virgens? A porta se fechou. Preste atenção. As 10 virgens são parecidas dentro da igreja. São parecidíssimas dentro da igreja. Mas 5 delas vêm ao culto, cantam, levantam a mão, leem a Bíblia na igreja, vêm às vigílias, mas estão com o coração tudo errado, cheio de sentimentos ruins. Não tem vida no secreto. E olha só, não são conhecidas por Deus. Sabe o que o texto diz aqui? Sabe o que o texto quer dizer? Quando Jesus, o noivo, chega, e aquelas 5 desesperadas, abre a porta para nós estamos aqui, nós vamos comprar o óleo. Sabe o que Jesus diz? Eu não te conheço. O que é isso no original, irmãos? Sabe o que Jesus quis dizer? Eu não te conheço. Nunca me relacionei com você. Você nunca teve relacionamento comigo. Quem é você? Aqui na minha festa só entra quem eu conheço. Não conheço você. Eu não lembro de você no secreto. Eu não lembro de você me buscando. Eu não lembro de você em devoção a mim. Eu não lembro de você. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Ou seja, eu não tenho intimidade com você. Não basta, irmãos. Preste atenção. Tem muita gente aqui há anos na igreja, mas não basta estar na posição de espera pelo noivo. A posição é outra. A posição é de vigilância e preparo para o azeite não acabar, para encontrar com o noivo. Sabe qual é a diferença essencial das virgens? A presença do azeite. Sabe qual é a diferença essencial? A presença de Deus ali. O ponto mais forte desse texto: eu não te conheço. Eu não te conheço intimamente. Você não tem tempo para mim, você não conversa comigo. Lá em Mateus 7:23 diz assim: eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Vocês nunca tiveram relacionamento comigo? Está ouvindo, irmão? Jesus está falando para você. Você nunca teve relacionamento comigo. Você estava tão envolvido nos seus problemas, suas dores, que você se desfocou do noivo. Eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Não vos conheço. Hoje é dia de prontidão, irmão. Queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Fecha seus olhos um pouquinho, enquanto o Espírito Santo vai falar com você. Espírito Santo, quero que os intercessores estejam orando. Desperta-me antes que anoiteça. Deixa o Espírito Santo falar com você. Não olhe para o lado, olhe para você agora. E se apague a chama. Você pode ficar. Conserta a sua vida, meu irmão. Desperta-me antes que seja tarde. Antes que tu vás embora e só reste a saudade de ti. Desperta-me. Fala para Deus. Desperta, Senhor, o meu amor. Desperta, acorda o meu coração, Pai. Eu não quero me perder de ti e estar longe
distância desperta o meu amor e acorde o meu coração. Espírito Santo, Ressuscita minha paixão por ti, Jesus. se agora fosse o dia de verdade, irmãos, Jesus te conhece. Jesus te conhece, irmão. Você é íntimo dele ou você vem à igreja? Você tem vida no secreto? Você tem relacionamento com ele? Preste atenção, irmão. Se eu fosse você, num dia como hoje, onde o noivo está voltando para buscar a igreja, numa manhã como essa, se eu fosse você, eu corria para o altar e falava: Senhor, eu estou aqui, eu quero estar entre as cinco, me perdoa, eu estou aqui, Deus. Se você é essa pessoa que quer hoje se comprometer com o Senhor, sai correndo do seu lugar e vem no altar. Faz isso agora, irmão, não deixe para depois. Enquanto estamos adorando, eu vou dar oportunidade para você que quer: Deus, eu quero, me perdoa, eu não tenho vida no secreto, eu não tenho te buscado como deveria, mas eu quero. Espírito Santo, toda cadeia, toda mentira do diabo, toda mentira na mente, todas as virgens tolas, toda a obra do diabo na mente, sai agora em nome de Jesus. Corre pro altar, fala pra Deus: me prepara, Deus, eu não quero me perder de ti e estar longe sem perceber. A distância desperta o meu amor e acorde o meu coração. Ressuscita minha paixão por ti, Jesus. Talvez um dia você até teve azeite, mas se distraiu e o azeite acabou. Isso, pode vir aqui para frente. Irmão, preste atenção no que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo para você que mais da metade das virgens estavam distraídas. E eu sei que você é uma dessas. Mas às vezes a gente está tão preocupado com o outro que não fala: Deus, eu quero mais azeite nessa manhã. Eu não quero que o meu azeite apague. Eu não quero que o meu azeite apague. O Espírito Santo está aqui. Tem virgens. Todas eram virgens. Todas estavam separadas esperando o noivo. Mas faltou a reserva de azeite. Você quer essa reserva nessa manhã? Põe a mão na sua mente, Espírito Santo. Eu sei que o diabo não quer que as pessoas estejam prontas. Você que sabe que precisa se preparar, que quer mais azeite, que quer mais intimidade, que quer mais secreto, que quer estar pronto, ainda dá tempo. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Eu vou dar só mais uma oportunidade. Vem pro altar, porque Deus está te chamando.